olhar para o Rui Pregal da Cunha e saber que passaram a infância a ouvir a voz dele e têm saudades da voz dele. Curiosamente, no lado esquerdo do Rui está o Manuel Fúria, que nos deu uma dádiva aqui há uns anos, com a banda dele, Os Golpes, de colocar o Rui outra vez a cantar e a voz dele na rádio. E o Manuel Fúria é editor, criou sua editora, Amor Fúria, tocou nos Golpes, canta a solo e é também um amigo antigo da nossa comunidade. Deu um concerto há muitos anos em São Domingos de Benfica, levou os seus tambores, influenciado pelo Rui, levou os seus tambores, e a partir dessa altura a relação com os nossos vizinhos ficou muito complicada. Temos esta herança com o Manel. Temos o Jorge Cruz connosco. O percurso do Jorge também já é longo, no sentido em que começou a fazer música ainda nos anos 90, com uma banda chamada Super Ego, e depois começou uma carreira a solo, e combativamente, durante toda a primeira década do primeiro milénio, continuou a fazer música, mas no final criou a banda Diabo na Cruz, que muitos de nós conhecemos e que sabemos que não existe banda como os Diabo na Cruz ao vivo, que têm corrido literalmente todo o país e feito este casamento entre a música rock e a música dita tradicional. Por último, temos o Samuel Uria. A nossa tentação é sempre chamá-lo Sami, e eu quero explicar isso. Nós somos quase família, somos sobrinhos do mesmo tio, por afinidades diferentes, e quem conhece o Samuel geralmente chama Sami, e portanto, se isso acontecer, compreenderão. Fazer uma nota, ela é importante. O Sami é a pessoa mais solicitada por esta igreja, desde o primeiro momento, a dar um concerto para 20 pessoas. Há umas imagens disso no YouTube. E hoje, que a carreira dele é mais conhecida, é um pouco como se cada passo em frente que o Sami dê, em termos de reconhecimento, fosse o nosso próprio, porque ele esteve sempre connosco em todos os momentos. Inclusive, amanhã vai dar um concerto aqui nesta igreja às 16, com o Eduardo Mano e com o Jonatas Pires. Recebam-nos com um forte aplauso, que nós estamos contentes por isto. Eu vou começar pelo Rui. O mais velho. O que tem mais experiência, mais autoridade, aquele que tem mais autoridade para falar. E contextualizando os miúdos mais novos que estão connosco e que já ouvem os Heróis do Mar, porque os Heróis do Mar continuam a passar nas nossas rádios, mas que não sabem que os Heróis do Mar eram uma banda que levava muita pancada por de repente falar em Portugal, numa época em que pouco depois da Revolução de Abril, falar em Portugal e falar nos portugueses e cantar sobre heróis e cantar sobre o mar era uma coisa vista como reacionária. Rui, tu que passaste por esses momentos, assim, por instinto, quando olhas para este momento agora, onde vês que parece que a tradição está na moda, qual é a tua reação mais imediata? É assim, o que acontecia na altura, acima de tudo, é que nós éramos um país muito infantil, em que e as pessoas tinham pouco humor. Hoje em dia temos o Ricardo Araújo Pereira. Eu acho que era isso, as pessoas não tinham poder de encaixe para ver aquilo sem levarem todo o seu prejuízo, não é? Todo o prejuízo deles atrás daquela coisa. Vinham uns rapazes vestidos de militar ou de fandango e olhavam para aquilo, ouviam as coisas que nós dizíamos e não conseguiam ver mais do que as pequenas coisas que eles podiam trazer para ali. Ou seja, eles estavam sempre a ver um espelho qualquer perigoso deles. Isso é pouco poder de encaixe, é pouco humor. Acima de tudo é isso. O país já cresceu muito mais do que isso. Crescemos todos. Eu cresci com toda a gente cresceu comigo. Foram anos incríveis. E acho que hoje em dia somos mais do que aquilo que éramos na altura, ainda bem. Tu lembras de algum episódio onde tivesses medo? Eu lembro-me demasiados e não vou contá-los, porque é patético. É quase patético, às vezes parece mesmo Monty Python.
É demasiado Monty Python para eu achar que é normal aquilo acontecer, por isso até prefiro seguir em frente. Desculpa. Força. Vamos seguir, vamos para o Manel. Manel, nós já te ouvimos a dizer que neste regresso às coisas tradicionais, os restaurantes querem ser tascas, as pessoas fazem penteados como os avós tinham nos anos 40, andamos à procura do sabonete da nossa avó. Mas há uma coisa que todos se esquecem de fazer, que é uma coisa muito bonita, e que todos acham que quando alguém faz isso na rua é que ele deve ser maluco, que é cumprimentar as pessoas quando passamos por elas. Tu consegues fazê-lo? Eu adoro fazer isso. Adoro. Manel, tu já classificaste este fenómeno da tradição estar assim na moda como uma espécie de... E algumas lojas em particular, como se fosse uma espécie de cemitérios do Portugal cotidiano, ou da morte portuguesa, ou mausoléus da identidade. Tu que és um homem da tradição, porquê que dizes estas coisas? Assim, o que é que tu vês de errado numa coisa que aparentemente parece certa? Bem, isto é a principal tese que eu defendo em relação à questão da tradição, dela poder estar na moda por um lado e, por outro lado, existirem algumas sensibilidades, como as dos 4 que estão aqui presentes, que acho que partilham da mesma sensibilidade de encarar a coisa de outro modo. E que 2 modos diferentes é que são esses. Acho que ambos partem do mesmo sintoma e ambos se resolvem de 2 maneiras distintas. Sendo que o sintoma, na maneira como eu vejo a coisa, tem a ver com o complexo de inferioridade que o português tem permanentemente latente, sobretudo em relação a outros países, e uma espécie de processo de desintegração que muitos fatores no século XX deram origem. Seja o excesso do Estado Novo, de mitificar uma certa ideia de Portugal rural, de Portugal assim assado, de Portugal heroico, e a ressaca disso no pós-25 de Abril, que é também o que dá origem à perseguição aos heróis do mar, e o que dá origem também, por outro lado, de um lado se calhar mais à esquerda, de também haver uma ligação às origens, mas por motivos mais ideológicos. Falo dos cantores de intervenção que usavam elementos da cultura tradicional portuguesa. Eu acho que, para uma pessoa como eu, que tinha 20 anos há 10 anos atrás, tenho 30 anos agora, que cresceu durante os anos 90 com a ideia de que tudo o que era português era mau, que ver um filme que fosse mau, um adjetivo para classificar a mediocridade do filme parece um filme português. Quem cresceu com este tipo de pressão, com toda a cultura pop que se faz ser sobretudo em expressão inglesa, há do meu lado e do lado dos meus pares, acredito, uma espécie de reação em relação a isso, uma reação profunda de procurar uma identidade, de andar à procura de uma identidade coletiva, comunitária, e de tentar que aquilo que eu faço, o meu artesanato, se inscreva numa ideia de tradição, que é complicada de definir, porque tal como o Tiago Pereira, aquele nosso amigo que faz a música portuguesa a gostar dela própria, também acredito que a tradição está em profunda transformação, em permanente transformação, e que não é uma coisa estática. Mas há um desejo meu de me inscrever nela, através da maneira como eu faço a coisa, que não é igual à maneira como o Samuel faz, nem é igual à maneira como faz o Jorge, é um bocado mais parecida com a maneira como os Heróis do Mar fizeram, salvas as devidas distâncias e as devidas diferenças. Mas o que interessa é que há um desejo de estar inscrito numa tradição, de fazer parte de uma comunidade. O outro lado da resolução desse sintoma, que é o que eu condeno e que eu acho miserável, é a criação de uma espécie de não-cidade
baseada em hologramas com os quais apenas turistas ou portugueses desenraizados podem criar alguma empatia. Trazer de volta referências de produtos ou marcas ou estabelecimentos acabados em ia, como petiscaria ou barbearia. Barbearia não será assim tão... Mas enfim, mas acho que sabem do que eu estou a falar. Não quer dizer nada. É uma coisa vazia, que não tem uma representação, que serve uma pequena elite e que não faz verdadeiramente parte do cotidiano das pessoas. Não é uma vida portuguesa, será uma morte portuguesa. Acho que é mais português ir ao IKEA comprar no chinês e desenrascar no indiano do que propriamente ir a uma loja de produtos portugueses. Portanto, há uma relação exótica com Portugal. E é isso que eu condeno. Há uma distância. Uma pessoa vai a uma loja de produtos portugueses da mesma maneira que vai a um restaurante japonês experimentar a cultura japonesa. Já é uma coisa que não faz parte. Eu acho que ele está a falar exatamente de uma coisa. É assim, eu sou um consumidor, nós somos todos consumidores, mas nós não podemos ser vencidos pela sociedade de consumo. Porque os marketeers o que fazem é assim, gostam da moda como modelo de negócio, a moda é efêmera, não é? Por isso faz-se agora, usa-se, depois deixa-se de usar, ou alguém convence-nos que deixamos de usar, dentro de uns anos passamos a usar novamente, quem guardou, guardou, quem não guardou, tivesse guardado, compra novamente. E isso não pode acontecer à tradição. Não podemos ser convencidos que o sabor de antigamente, blá, 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 é isso que é a tradição. A tradição é a passagem de informação, de costumes, através das gerações. É só isso. A tradição não é nada mais do que isso, para mim, pelo menos. É uma passagem de conceitos muito latos e muito abrangentes de todos nós para todos nós. Para os nossos filhos, vieram dos nossos avós, nós podemos contestar algumas coisas, podemos aprender algumas coisas com elas, mesmo não concordando com elas, e vamos passando informação. Na era digital é fantástico que a tradição exista. Acho que não podemos mesmo ser papados por isso, não é? Tu estás a contestar exatamente o marketing da tradição. Pois, não podemos cair nesse buraco, porque é um buraco gigante que nunca mais saímos dele. Ou seja, tanto o que tu disseste agora, o que o Manel disse, e também a tua observação que fizeste em relação a, sim senhor, as pessoas gostam muito das sardinhas em conserva com o aspecto de serem 1932, mas não se cumprimentam umas às outras num elevador ou num local público, tem a ver então com agrada-nos muito mais a forma das coisas do que o conteúdo das coisas. Eu acho que às vezes é uma espécie de um contínuo de desinformação. Eu vi outro dia uma senhora a chamar o marido para ver uma montra. Olha, tem aquelas sardinhas que estão agora na moda. Pois é, o ômega 3 é uma coisa de agora. Yeah. Eu não sei o que é que é dizer sobre isso. Fico sem É uma palavras. coisa que parece ser cheia de nada. Ao fim e ao cabo era o que eu estava a querer dizer. E a Portugalidade não pode ser isso, quer dizer, ou pelo menos, estávamos aí pelo menos nas sardinhas e nas andorinhas e etc. Não é? Não nos podemos ficar reféns do boneco sem perceber o todo. Tudo o resto. E o conteúdo. E o conteúdo. Que lá está, não importa o sabor das sardinhas, importa que a lata é mesmo gira. Não, mas peço desculpa em interromper. Há aí uma coisa que também, na maneira como eu vejo a coisa, é determinante, que foi agora lançada, que tem a ver com a forma e com o conteúdo, tem a ver com o cumprimentar e com o achar graça às sardinhas. Porque eu acho também que há um outro lado, que é a consequência dos dias de hoje, de estarmos mais isolados, de haver menos rituais comunitários, de haver menos associações recreativas, causas políticas, pessoas reunidas ao domingo na igreja, seja uma igreja evangélica, seja uma igreja católica. Portanto, os rituais comunitários vão-se desagregando, Deus também desaparece da equação, ficamos entregues ao nosso apetite individual ou falta dele. Portanto, somos permeáveis
permeáveis a isto, porque sentimos falta de um ritual comunitário qualquer, então estes produtos, esta ideia, sugere-nos um tempo dos nossos avós em que isso se calhar existia. Jorge, tu que começaste a fazer música desde 1990, na década de 90, mas em 92 já estavas a fazer, sim, e que durante algum tempo tinhas uma banda rock que cantava em português, numa altura onde provavelmente havia 2 bandas rock que eram respeitadas pela imprensa nacional, que cantavam em português, 3, que seriam os Ornatos Violeta, os da Weasel e os Super Ego. Foste respeitado durante algum tempo. Houve uma altura em que... 2 semaninhas. Depois tiveste algumas discussões na imprensa acerca da questão de cantar em português, que continua a ser uma questão, continua a ser bastante debatida. Quando no desenrolar da década passada o português de repente foi descoberto como uma língua possível para ser cantada pelos portugueses, tu de alguma maneira sentiste que também era a tua vingança que estava a acontecer? Estes assuntos são enormes. O meu plano, em geral, tinha uma estratégia aqui para este debate, que aliás eu gostava de aplicar em todas as entrevistas que tenho que fazer para Diabo na Cruz, que é o Manel falar. Portanto, tipicamente darei a palavra. Outra coisa, eu que gosto de cromos, não sei porque é que o Tiago Pereira não está na caderneta. E havia mais, até havia mais. Mas depois achámos que só podiam ser 4 e só podiam ser vocês. Desculpa lá, sabes qual é que é o nome do próximo disco do Tiago? O Tiago tem uma banda que são os Sampladélicos e vai ter agora um disco novo que se vai chamar Não Nos Deixais Cair em Tradição, que é um nome engraçado. Pois, Tiago Pereira tem de vir na próxima. Eu, se tivesse a fazer só uma intervenção, tinha sempre a ver com a ideia de tradição e o que é isso. Antes de mais, é um prazer estar aqui convosco. No início de estarmos juntos, em 2007, 2008, eu aprecio-me que havia uma tradição que era celebrar-se a consoada com concertos. E para mim, estar na moda uma tradição ou não estar é a mesma coisa que um ano fazer-se não se fazer, porque está na moda fazer-se ou não se fazer. Para mim, uma tradição é uma tradição. Quer dizer, há quem se interesse por isso, quem não se interessa. Eu interesso-me. Ou seja, se houver concerto esta consoada, se eu puder apareço, não é? Portanto, para Temos mim... de o marcar. Está marcado. A tradição não é uma palavra... A tradição é sempre. A tradição é algo que passa de pessoas em pessoas. É uma história que se está a contar, não é? Portanto, não o consigo ver assim como um objeto tão estratosférico ou exótico como às vezes na conversa parece. De resto, estou de acordo com a maioria das intervenções, mas a minha relação pretende ser simples com a questão. Ser aquilo que procuro é que haja naturalidade com a questão. Portanto, se eu fosse filosofar, ia falar das minhas mágoas todas e tu perguntaste-me do cantar em português. Cantar em português é natural, eu sou português. Portanto, não sei muito mais. Podemos falar 1 milhão de coisas sobre este assunto, mas eu só consigo ver a coisa. Deixa-me então fazer uma pergunta para tu ter espaço de confissão, se assim o desejares. Mas, por exemplo, quando tu, por parte dos mesmos jornais ou por parte dos mesmos críticos, passaste muitas vezes a ser visto como um objeto estranho e incómodo para ser o objeto e coloquem os olhos no que ele está a fazer agora, como é que a pessoa lida com isso, com 2 momentos tão diferentes? E como é que consegue continuar a fazer o seu caminho sem se deixar consumir por estas mudanças tão abruptas? Como é que a pessoa lida? Não sei, faz parte do processo. É como nós temos, às vezes todos nós, enquanto pessoas, temos a ilusão de podermos ser compreendidos pelos que são próximos ou menos próximos. E depois aprendemos que não é bem assim. Agora, eu julgo que o facto das pessoas apoiarem mais um certo tipo de coisas que há 10 ou 15 anos não apoiavam, não diz nada acerca dessas coisas, nem muito acerca das pessoas. Há pessoas que têm... Quer dizer, o Manel é X anos mais novo que eu, o Rui Pregalo X anos mais velho, provavelmente, e se calhar pensamos da mesma maneira sem nunca termos tomado um café juntos. Portanto, não tem a ver sequer com geração, não tem a ver com nada. Por acaso, há pessoas que pensam de uma certa maneira e fazem as coisas de uma certa maneira. Não sei. Tens conseguido, então, passar com paz de espírito com as mudanças que às vezes são um bocado rápidas acerca dos mesmos assuntos? O insucesso é que é difícil. O insucesso? Sim, agora quando se está bem e se faz aquilo que se quer,
é fácil. Eu, desde que tu trataste da minha vida, né, passou a ser tudo muito mais fácil. E deixa-me dizer isto, nós gostamos de revelar coisas comprometedoras acerca dos convidados, mas o Jorge, nos tempos de São Domingos Benfica, muitas vezes estava connosco e podia ser encontrado no culto de manhã lá. Pronto, isto é uma coisa que ele faz para que não se saiba, mas é verdade. Ele ia à igreja com muita frequência. Sami, deixa-me fazer-te uma pergunta. Tu que vens de Tondela, já aconteceu o caso de chegares à cidade e quereres ver a cidade a procurar ser tradicional de uma maneira que te parece artificial e falsa? Sim. Eu uso muito, quer dizer, usava mais há uns tempos, sobretudo quando comecei a dar entrevistas, usava muito uma muleta que falseava as minhas origens na medida em que Tondela, crescer em Tondela nos anos 80 e nos anos 90 não corresponde, se calhar, a uma imagem que o país lisboeta tem, de que fora de Lisboa e fora do Porto e fora de outras cidades um bocado maiores, as pessoas vivem em casebres, sem luz, etc. Mas eu explorava um bocado isso e explorava até simbolicamente alguns dos símbolos do passado que supostamente ainda estariam conservados, por exemplo, em terras como Tondela, o que não era de todo verdade. Mas muitos destes símbolos que agora estão a retornar, que são essa simbologia quase morta, esses objetos que já eram velhos quando apareceram. Isso é engraçado, porque muitos das nomenclaturas, muitos dos objetos, muitas das coisas que apareceram e que dominavam a estética da ditadura e do Estado Novo eram objetos que já pareciam velhos quando nasceram, um bocado como... Eu conheço pessoas assim, eu lembro quando tinha colegas com 15 anos que barafestavam e que nós dizíamos, esta parece que já nasceu velha, parecia já um velho jarreta a barafestar. Eu fazia-me valer um bocado disso, até para me autopromover, quase como uma pessoa que tinha conseguido escapar das garras desse contexto passado, como se em Tondela, no interior, ainda se vivesse nos anos 70, quase como o reflexo do Cavaquistão ainda fosse um prolongar no Estado Novo. E tipo, olhem para mim, eu sou um caso de sucesso que escapei a isto e que consigo usar essa tradição a meu favor, consigo quase sublimar coisas que de sublimado não têm nada. Deixa-me só acrescentar, eu acho que nós estamos agora a fazer uma reflexão sobre um excesso de passado no presente. Provavelmente todas as gerações passaram por essa reflexão porque se calhar a determinada altura todas as gerações sentiram que o passado se estava a invadir de uma forma demasiado ostensiva, porque isto não vem de agora, sei lá. Agora estamos até às vezes a sentir um fardo desse excesso, mas sei lá, isto vem do Renascimento, também foi buscar as fórmulas clássicas da Grécia e depois o neoclássico ainda mais. Também um bocado por essa afeição excessiva, obcecada, com um passado que parece melhor. Na altura, por exemplo, nessas correntes que eu referi, provavelmente porque eles achavam que essas formas harmoniosas da filosofia ou da arte e da arquitetura eram melhores, e no passado as pessoas se calhar eram mais esclarecidas porque tinham conseguido chegar a esse equilíbrio, a esse tipo de harmonias e aplicavam isso agora. Mas não só nessas esferas elevadas artísticas, se pensarmos que na cultura pop há coisas que sei lá, estou a pensar nos rockabillys, nos punks, nos skinheads originais, a malta dos rude boys, etc. São correntes que se inspiraram muito, esteticamente muito no que tinha acontecido anteriormente e nunca deixaram de ter validade, nem em Portugal. Portugal não escapou a esse tipo de correntes estéticas. Acho que agora estamos a observar isto com algum pesar e esta inundação, para já porque estamos a ser inundados por esses objetos mortos, tão característicos da ditadura e desses tempos em que as coisas pareciam aparentemente velhas, mas também porque acho que acabou um período de nojo. Nós acho que finalmente podemos envergar esses objetos sem o sentimento de culpa de estarmos a ser associados ao fascismo, ou ao que quer que seja. Coisa que, por exemplo, os Heróis do Mar não conseguiram. É verdade que o Portugal que eles saudavam não era de um passado recente, era de um passado glorioso, mais antigo, mas eu acho que hoje em dia estamos a sentir, se calhar, que não temos que ser tendencialmente progressistas, nem temos que ser tendencialmente vanguardistas, porque o passado pode ser o passo em frente, coisa que era impensável
quem estava nos anos 80, até os próprios heróis do mar, as afirmações estéticas que faziam, as afirmações nacionalistas que faziam, eram vanguardistas. Acho que hoje podemos sentir que, se calhar, o progresso não tem que ser necessariamente pensar um passo à frente, pensar numa coisa que nunca foi feita, pensar numa coisa que nunca foi dita, e então centrarmos mais nas referências. Acho que só a tecnologia é que não está a acompanhar esse lado quase fatalista de voltarmos ao passado. Se bem que é curioso, por exemplo, hoje em dia temos... Também tem muito em termos estéticos, mas estou a falar em termos puramente tecnológicos, mas é engraçado, por exemplo... Mas é engraçado que... Exato, mas os miúdos andam com tablets e com telefones de última geração, mas muitas vezes estão a ver o Agora Escolha com a Vera Roquete no YouTube. Não, nem é isso. O próprio tablet pode ter um ar de sebenta, não é? E pode ter um ar de sebenta e ter já o teclado de máquina de escrever para usar com o tablet, etc. Mas eu acho que estamos num ponto da nossa história, se calhar mais do que nunca, em que ser vanguardista é bué 1990. Não há nada mais chato do que uma pessoa querer deixar de ser chata, ou não há nada mais retrógrado do que uma pessoa estar a querer andar para a frente com isto. E isso cria aceitável que esteticamente nos apeguemos a símbolos que fazem parte de um ideário comum, que agora finalmente deixou de ser proibido. Obviamente que também ajuda que exista uma generalização e que hoje em dia a nossa cultura já não seja só nossa, e eu não quero entrar no capítulo da globalização, mas estavas a falar um bocado do Tiago Pereira, que podia estar aqui, e estava-me a lembrar do João Coração, veio-me este episódio à cabeça. O João Coração, que é outro amigo nosso, que sempre teve assim um ar distinto. E outro amigo meu, que é o João Moreira, que vocês provavelmente conhecem como a voz do Bruno Aleixo, quando conheceu o João Coração, disse: ainda bem que conheci o João Coração, sempre foi o sonho da minha vida conhecer um gajo do século XIX. Bom, agora tenho uma porcaria de um tablet, queria ter tirado notas de várias coisas que vocês disseram e não consegui, pronto. Mas tentando recorrer à minha memória, que não é grande coisa, e pensando nisso que falaste agora, em relação ao também na Renascença foram buscar coisas da Antiguidade Clássica, e isto é tudo um pouco um pegar de coisas que já passaram e colocá-las num meio novo, ao fim e ao cabo. Então quer dizer que o novo é uma coisa fictícia? Ou o novo é o quê? É um velho que tu reorganizaste? É uma diferente perspectiva sobre aquilo que já conheces? O que é novo? Acho que pode haver um receio de que nos vai faltar criatividade para criarmos alguma coisa nova. Eu acho que isto é uma coisa que provavelmente todas as gerações sentiram, mas a nós interessa-nos a do presente. E como temos medo do novo, como temos medo da inovação, rebuscamos na reinvenção de coisas que já estão feitas. E, obviamente, com isto estou a excluir referências e reverências conscientes de coisas que nós gostamos do passado, que queremos de alguma maneira reproduzir, e nós, enquanto músicos, obviamente que as nossas referências não são os artistas que estão para vir, e muito raramente são os artistas do presente, mas por outro lado também quase como um pavor de não sermos suficientemente bons para inovar, reforçamos esse apego a coisas que são tradicionais. Penso pode de tudo aquilo que disseste anteriormente, ficou-me uma outra maneira de ver também a coisa. É uma sensação de discurso que se pode hoje em dia atualizar, ou seja, de que há também mais à vontade para fazer algo que venha a seguir a algo que estava antes, não necessariamente só revivalisticamente, mas para seguir daí em frente. Mas uma contextualização, menos solidão na obra. Tipicamente a arte portuguesa é meio solitária, surge assim um gênio, não é? Haver um discurso constante, como existe na música brasileira, ou algumas coisas que são referências um bocado clichê, pelo menos em particular eu uso. Até para pegar um bocado a minha intervenção anterior, o que acontece é que, para mim, eu tenho dificuldade em falar sobre isso hoje em dia, porque a minha ideia é fazer. E antes de eu fazer realmente, acho que tinha muito mais a dizer sobre o assunto. Agora tenho um bocado quase de pudor de falar demasiado sobre ele, porque estou mais interessado em mover-me nele. De qualquer modo, acho que a questão do discurso e da história interessa-me imenso o que foi feito anteriormente,
enquanto processo que passa de uns para os outros. Mais uma vez, acho que isso também é a tradição. Pronto, deste prisma acho que é uma máquina a andar e é algo que é, mais uma vez, natural, voltando à minha intervenção anterior. Jorge, quando nós nos conhecemos em 2007 e nas nossas conversas acerca da música portuguesa, elas acabavam por ser um bocadinho conspirativas, no sentido em que, como os velhos marretas, não gostávamos de nada, não era? E isso era uma espécie de comunhão. Tu falavas numa influência, que provavelmente não é uma influência musical, mas que eu acho que para ti se torna uma influência musical, que era o José Mourinho. E tu dizias que o país não podia ser musicalmente o mesmo depois do José Mourinho. Dizias uma coisa assim. Provavelmente mantens essa ideia. A minha pergunta, não só para ti, como para todos, é se vocês tivessem de pegar, aceitando esta categoria, José Mourinho, se tivessem de pegar em alguns dos vossos momentos musicais e dizer este foi um momento de José Mourinho, que momentos é que vocês diriam? Deixa-me só então já agora pegar, e acho que o Manel e os Heróis do Mar são bons exemplos disso. Há outros amigos nossos que também são. Eu sempre fui muito fã desses treinadores portugueses, antes, na altura do Felgueiras, do Jorge Jesus, do Manel José, quando estava no Egito, daquele gajo que aparecia e era o maior. Ponto final, não interessa o que vocês acham, eu sou o maior e toda a gente sabe que eu sou o maior. Há um lado disto que me parece, mais por exemplos em série, que deve ser bastante português. Há um lado de, estou farto disto. Agora vou eu dizer como é que isto se faz. que eu identifico, se calhar, na maneira de estar de alguns artistas também. Eu acho que essa falta de vergonha é muito interessante. Tem um alto potencial criativo. Basicamente era isso que eu queria dizer. Então, mas pensem, momentos José Mourinho da vossa música. José Mourinho, época 2014, 2015, 2016. Esta época esquece, por enquanto. Sejam humildes, mas sejam corajosos. Momentos onde vocês fizeram alguma coisa da qual... Epá, eu acho que aquilo foi mesmo bem feito. Foi uma grande época. Eu acho que não tem a ver com em relação, por exemplo, aos heróis. Não vou falar da minha vida toda, que é muito grande. Mas em relação aos heróis, que é um espaço contínuo de tempo de 9 anos, e nós acho que nunca fizemos, acho eu, aquilo que estavam à espera de nós. Que é uma decisão absolutamente assumida. Tipo, agora, a seguir ao amor, People estava todo... Agora eles vão fazer um álbum cheio de amores. E fizemos o meio, não é? Quer dizer, um álbum... Acho que isso é super importante. Não é só para ir contra. Acho que é a função. Nós há bocado estávamos a falar, estavas a perguntar, eu acho que aquilo há assim uma coisa, e nós fazemos assim. Nós vamos assim. E por isso, de vez em quando, tocamos nesta coisa toda comum. Que é boa, que é má, que não interessa, mas que nós, como artistas, temos de ter uma trajetória nossa. Não podemos andar atrás da moda. E acho que isso é José Mourinho. Mais. Manel. Eu estou a tentar pensar assim num momento isolado, mas não está a ser fácil. Eu acho que, sobretudo, não me lembro mesmo. Há um que eu poderia dizer, mas ia soar um bocadinho reverencial a mais, portanto não vou dizer. Depois conto a seguir. Mas eu acho que sobretudo a fase 1 da minha espécie de mais ou menos carreira artística é toda ela muito Zé Mourinho, e de chegar, ver e vencer mesmo que não tenha vencido, porque acho profundamente que sou mesmo o maior, e se queres, não queres, vai-te embora. Eu acho que a minha postura até determinada altura foi sempre assim. Eu acho que neste momento estou numa fase de colecionar os inimigos e de estar a ressacar um bocado de ter tido essa postura durante muito tempo. Estou numa fase mais calma e se calhar mais Fernando Santos do que propriamente Zé Mourinho. Mas todo o meu percurso, provavelmente até ao momento
Não, mas mesmo a seguir. Até ao momento em que houve a questão da suspensão dos golpes e até mesmo da promoção do disco que veio a seguir, que foi o dos Lírios do Campo, foi toda muito Zé Mourinho, cheio de certezas absolutas e de basófia, mas colecionei muitos inimigos e muitos anticorpos, portanto agora estou um bocado a ressacar e a acalmar dessa atitude. Como o Zé Mourinho também estará a esta época, portanto... Jorge e Sami, vamos começar a recolher as perguntas que existirem. Força. Jorge. Ainda esta questão? Sim. Não tens momentos de José Mourinho? Não, ainda esta questão. Antes de mais, estarmos a falar do Zé Mourinho, alguém português, enquanto standard do que é fazer bem. Por um lado, e não ter vergonha de ser o primeiro a dizer sobre si próprio o que é quem faz. Mesmo antes das pessoas acreditarem, como acontece quando ele chega à Inglaterra, a famosa entrevista do Special One, não é? O Manel era esse rapaz. A gente ia sair à noite ali ao Bairro Alto e o Manel, se eu tivesse com o Manel e encontrasse alguém que eu já conhecesse de antes, era o máximo, porque o Manel fazia qualquer pessoa sentir: ok, acabaste de encontrar o homem, sou eu, obrigado, prazer em conhecer. E ele fez-me, eu que também tinha sido um bocado essa pessoa, mas despetando-me ao comprido, porque não tinha ainda a linguagem depois para defender isso com trabalho, há uns bons anos anteriormente. O Manel foi com essa atitude, no fundo, a pessoa que me convenceu com pequenas coisas, nomeadamente quando me disseste: tens de ser tu a produzir os golpes. E entrámos esse tipo de fazemos essas viagens juntos, de que se calhar eu podia voltar a ser um homenzinho, pelo menos, se não o homem. E eu acho que é muito importante. Para andar para a frente é preciso às vezes ter esse tipo de atitude. Sami. Não me é propriamente característico o discurso José Mourinho, na medida em que, quando falamos de música, é verdade que noutras coisas também, mas quando falamos de música, sendo eu preguiçoso e sobretudo calvinista, acho que não mereço nada daquilo que tenho, e então tenho muita dificuldade em ter um discurso que não seja de alguém terrivelmente feliz com a graça e com o lucro que tem de poder viver da música, etc. Mas de facto tive que criar alguns mecanismos de aceitação de elogios, etc. E se calhar os momentos de maior felicidade e também estranheza, que eu continuo a ver com alguma injustiça por serem feitos no presente, é quando tenho, sei lá, figuras históricas de rádio e de algum jornalismo a porem-me no pedestal de malta como, por exemplo, o Rui Pregal, ou como o Rui Reininho, o Manel, o Jorge, de malta responsável por uma espécie de reavivar da música cantada e escrita em português. E apesar da minha desconfiança por estar a ser feita sociologia no presente, que é sempre um exercício perigoso, ou está-se a projetar história no presente, que é quase um convite a mais tarde se fazer um revisionismo e sanar esses maltrapilhos todos, tenho que fazer a minha parte e dizer: obrigado, é isso mesmo, e aceitar com algum... É Zé Mourinho, exatamente. Se bem que é um Zé... Zezinho Mourinho. É um Zezinho. Perguntas do público. Tal como o IKEA e o chinês entraram na tradição portuguesa já, será que estas lojas tradicionais marketizadas também poderão um dia entrar? Respondam todos, quem quiser. Eu acho que não vão entrar, é a minha opinião, porque não fazem parte do cotidiano real das pessoas reais do Portugal real. Isto parece um bocado aqueles programas de televisão que se fala do Portugal real com um ar muito sério. Portugal real. Porque é uma coisa circunscrita... É uma coisa circunscrita a determinadas zonas e a determinados bairros em Lisboa e no Porto, e em 2 ou 3 capitais de distrito. E Portugal não é mesmo só estes exemplos. Portugal é Portugal. Tem muitas terras, muitos lugares, onde eu acho que, em alguns lugares, a tradição... propriamente dita, a continuidade ainda existe, em alguns rumores de algumas ruínas, de alguns velhos à porta de alguns cafés a jogar alguns jogos de cartas. Ainda é possível
discernir uma continuidade numa ideia, se calhar, mais pura ou mais fantasiada daquilo que nós imaginamos que seja a tradição. Mas eu acho que estas lojas serão sempre uma coisa exótica, porque as pessoas não vão lá às compras, não vão... estas lojas não são mercearias de bairro. E as mercearias de bairro, neste momento, são lojas dos chineses. E há um cotidiano da loja dos chineses, algo que faz parte da nossa vida e com o qual não existe uma relação exótica. Eu não vou a um supermercado, a uma loja chinesa e penso que estou numa loja chinesa. Eu vou porque tem que ser. Enquanto que... Tudo feito na China. Exato. Ao ir a uma loja portuguesa, mesmo estranho de se dizer, é como ir, é como ir ao Museu do Oriente. É uma experiência parecida com ir ao Museu do Oriente ou ir à Fundação Gulbenkian ver uma coisa qualquer. É um mostruário, há uma relação distante, há uma distância e que dá origem a expressões que me enervam muito, como Portugalidade. Eu acho que isto é uma expressão que não devia existir. Parece uma doença. O senhor tem patilhas, usa sapato de alentejano, evita recorrer ao estrangeirismo no seu discurso. Talvez não seja ultramontano, mas acho que tem um caso severo de Portugalidade em grau 5 na escala de Barbosa, não sei. E a questão não é essa, a questão é ser português. É ser português. Ser português com tudo o que isso implica. Nas coisas mais bonitas e mais mitificadas e nas coisas que já são o que já são. Nas portas das casas dos imigrantes da primeira geração que têm leões feios à porta. Isso já é ser português. Já é ser... Eu acho que um bom exemplo disso é o restaurante do Rui Pregal, que na sua charmosa incoerência consegue ser um restaurante português com coisas portuguesas e que faz culto a alguma ideia de Portugalidade. Isto é mesmo chunga de dizer, eu não gosto. Mas depois tem um nome inglês. E isso, na maneira como eu vejo a coisa, não me transtorna, faz parte. Ou, por exemplo, o Tiago, que usa estrangeirismos a torto e a direito e diz que quer ser americano, mas é um português a fazer isso e não há uma distância, é uma coisa verdadeira e que essas lojas... É congruente, né? É congruente, faz parte, é algo que se entende, que se percebe. É mais difícil de perceber aquela pessoa, eu ia dar um exemplo, não sei, aquela banha da cobra, aquele lebre em pelo de lobo, ou ao contrário, não é? Isso existe muito, e na minha geração, pelo menos nos anos 90, era um bocado isso, era, a boa música era aquela que não soasse a portuguesa, não é? Não parecesse portuguesa, disfarçasse melhor. Mas só para acrescentar sobre isto mais um aspecto, que é esta ideia da tal doença da Portugalidade que é possível de adquirir com uns kits próprios, com um manual de instruções de como adquirir Portugalidade. É idêntico à expressão, ao uso da expressão, ao uso da língua inglesa como forma de expressão artística cantada preferencial em português. Estão exatamente no mesmo patamar. Porque são coisas que não têm a ver connosco, com a nossa vida. E acho que a tradição existe quando nós reconhecemos a rua de onde viemos, o bairro, os vizinhos, a comunidade e aquilo que faz de nós, aquilo que nós somos, mais feios ou mais bonitos. A próxima pergunta traz outra vez a alguma medida de convicção de Zé Mourinho à conversa. Se vocês tivessem de escolher uma canção vossa, e é interessante porque a pergunta coloca música / tema, porque há dois tipos de músicos, aqueles que dizem grande tema ou grande canção, não é? Então, mas podem usar os dois termos. Qual o melhor tema, música, escrito por vocês e porquê? Marcha dos Golpes.
Disse Marcha dos Golpes, que é uma canção do Manel, o Sami, porque revela-se que o Sami é quem tem estado a fazer as músicas do Manel. Escolham uma das vossas músicas que vocês diriam, eu acho que nesta acertei. Acertei em alguma coisa. E porquê? Porquê é que acham que acertaram? Para mim é no primeiro álbum dos Heróis dos Amantes Furiosos. Eu adoro essa música porque condensa tudo o que eu acredito. Tem guitarras de spaghetti western, tem palavras do nosso léxico que ninguém usava, não sei bem porquê. Palavras de 4 letras que são lindas de morrer. Para mim está lá tudo. É uma espécie de um manual para como continuar em frente. Fiéis ao romance, cruzaremos rotas sem fim. É assim a frase dessa música. Vocês? Uma canção, Jorge. Assim, sem pensar muito, precisamente por não ter pensado muito a fazê-lo. Eu sou uma pessoa bastante cerebral e posso demorar muito tempo a acabar uma canção e pensar em todos os detalhes do que se está a passar ali. Eu fiz esta a escrever à espera do Bernardo Barata enquanto que ele chegava ao carro, portanto, ao pé dos bombeiros ali no Camões. Não fazia ideia porque é que estava a escrever aquilo daquela maneira. Os loucos estão certos, é uma música que faz sentido. Pronto, é Diabo na Cruz, é congruente, fina. E que escreveste muito rapidamente? Muito rapidamente, porque não é uma coisa que eu faça com frequência, não é? Portanto, acho que apanha uma verdade e no fundo tem a ver com isto tudo e não faço ideia do que a música diz, na verdade, portanto acho que gosto disso. Não. Sami? Eu aqui tenho que extrapolar a minha própria consideração sobre a canção, mas eu escrevi uma canção que foi o Império, que foi uma canção que puxou um bocado por mim, uma canção de esvaziamento pessoal, e ver... É verdade que muita gente que comungará da mensagem da canção e que a percebe, é natural que também se sinta de alguma maneira tocada por ela. Mas ver pessoas que estão completamente a leste daquilo que a canção diz e ainda assim sentirem o esvaziamento e às vezes tentarem compreendê-lo e tentarem perceber o porquê e sentirem a própria força da canção, não desconhecendo a força que eu lhe quis imprimir, mas mesmo assim aceitando e querendo conhecer. Tenho que dizer que é provavelmente a canção mais conseguida nesse aspecto, porque tendo uma mensagem, e sendo uma mensagem que nem sempre é perceptível, é uma mensagem que dá asa que as pessoas a queiram receber e a queiram perceber. Manel, ainda não disseste a tua? Não, estava a pensar nisso enquanto ouvia os meus parceiros de painel. Pensei várias, mas também foi a primeira que me veio à cabeça, tal como o Jorge. Também foi uma canção que eu não pensei muito nela, saiu-me de primeira assentada, que é uma coisa também rara, porque também sou um pouco cerebral, às vezes até faço primeiro as partes instrumentais e depois ando um ano a escrever uma letra para aquilo que desenhei musicalmente. Neste caso, acho que acertei mesmo em cheio e foi assim a canção que eu fiz que percebi, pronto, é isto, consegui todos os objetivos que queria, estar a falar deles, mas acho que não me interessa. Não, interessa. Consegui falar sobre mim, consegui falar sobre a minha infância, consegui falar sobre a minha mãe, consegui falar sobre Deus, consegui falar sobre coisas que me interessam e que eu acho que importam ser ditas em voz alta, de um modo que tem a ver com Portugal e que só poderia ter sido feita aqui. Que é uma canção do primeiro disco dos Golpes, que se chama Tarde Livre Parte 3. E curiosamente é uma canção que parece ser uma canção de amor passional entre homem e mulher, mas não, é uma canção de um filho a escrever para a sua mãe. E pronto, é isso. Mais uma pergunta. A moda do que é antigo nasce muito do momento em que os não portugueses começaram a dizer-nos que a nossa tradição era até interessante. Isto será mais do tal complexo de inferioridade, um momento há anos 90 em que tudo o que não parecia português é que era bom? E este não, quando ainda não tínhamos falado de treinadores, falamos de Scolari. Pois é. Força, atacam. Foi preciso virem as pessoas de fora dar-nos estima pelas nossas coisas? Isso acontece? Já aconteceu convosco também? Eu acho que uma estima dessas é sempre uma estima efêmera, mais uma vez, não é? Quer dizer, essa é uma coisa que nós não acreditamos. Nós não precisamos que ninguém nos venha... Quer dizer, eu não preciso, pronto.
Okay. Eu não preciso que alguém me venha dizer o que é giro e o que é que não é giro. Eu já decidi há muito tempo e vou decidindo todos os dias, possivelmente. Mas tenho opiniões minhas e sei o que é que gosto, sei o que é que não gosto, sei que música gosto, que música não gosto. Estou sempre aberto a ouvir coisas novas e a ver coisas novas, mas, quer dizer, não me venham dizer isto é que se está a usar agora, porque eu não tenho... Posso aperceber-me do que é que está a acontecer ali, mas não tenho de levar com aquilo, aquilo não tem de premiar a minha decisão e a minha opinião, definitivamente. Deixa-me só pegar aí, Rui. Isto é um elogio que eu vos faço, mas todos vocês, de uma maneira ou outra, pode dar-se o caso andarem pela rua e as pessoas repararem alguma coisa em vocês. Em algumas ruas, pode acontecer. Não, pela maneira como se apresentam. Então. Qual foi a coisa mais engraçada que já vos disseram? Um comentário acerca da vossa aparência e que vocês tomaram isso como o Rui dizia, como um vai em frente. Houve uma altura em que eu vestia-me de uma maneira qualquer que os cães passavam a vida a ladrar. A sério. Já não me lembro o que é que era. Mas acho que os punks também deviam sofrer disso, não era? Quando tinham aquelas correntes e não sei o quê. Mas os cães... Manel, tu já ouviste coisas, de certeza, Já na ouvi rua? várias coisas, sim. Qual foi uma que te tenha feito sentir? É este o caminho? É mesmo por aí que eu vou? Bem, antes de chegar a essa, ontem houve uma com muita piada, que foi a filha mais nova a filha da senhora da lavandaria da minha rua, que era uma miúda pai com 8 anos, resolveu dizer assim com uma espécie de... assim, com uma lata, sem noção sequer, resolveu dizer que eu era parecido com o tipo... com o protagonista da saga Twilight, mas disse aquilo de um modo muito engraçado e com uma lata, e eu respondi-lhe, bem, acho que vou tomar isso como um insulto. Algo que gerou uns risos na lavandaria. Pronto, foi a última que foi ontem. Mas acho que foi quando me disseram, mais do que uma vez, pessoas que não têm nada a ver umas com as outras. Uma vez foi um primo meu quando eu tinha 15 anos, outra vez foi uma pessoa num concerto, que eu era muito parecido com o Pedro Aires Magalhães quando ele era mais novo. E pronto, e para quem não sabe, o Pedro Aires Magalhães é assim, uma das principais referências que eu tenho, a nível de atitude ideológica, a nível de escrita de canções, a nível da vontade de fazer um cancioneiro novo. E pronto, isso para mim foi... Estás a ir bem. Jorge e Sami. Sami, vai. Não, pá, isto é uma coisa recente, mas agora lembrei-me, passou-se a semana passada. Eu tenho o condão de quando passei pela Baixa, pelo Cais de Sodré, sou invariavelmente abordado pelas pessoas que estão a vender droga. É verdade. É o teu arte estrangeiro. É verdade. Uma vez contei que entre a Praça da Figueira e o Chiado fui abordado 8 vezes, 2 pela mesma pessoa, que achou que reincidiu. Mas isto foi a semana passada, foi no Cais de Sodré à noite. Um rapaz de etnia cigana, que eles querem morrer todos, segundo Ricardo Araújo Pereira. Passou-me e ficou, a grande estilo, não sei o quê. Eu fiquei, e já vou explicar porquê. E passado um bocado, passo por ele com mais pessoas que estavam a vender orégãos e outras coisas, e ele estava a chamar, olha, era aquele não sei, e ele começou a apontar para mim, era aquilo que eu estava a falar, e ele por acaso, grande estilo. Eu sei que o pastor desta comunidade vai concordar comigo. Quando os marginais elogiam o nosso estilo, estamos a fazer alguma coisa certa. É verdade. Jorge. Qual era a pergunta que tu tinhas há bocado, antes de teres dito isto? Antes de ter dito isto, era o melhor. Era o tema, a música, tu respondeste. Não, depois disso. Depois disso? Era Adelaide. Eu estava, porque isto de roupas, não percebo nada disso. Queria aproveitar o tempo de antena para pegar numa ideia do Sami, que tem a ver com isto. Estávamos a falar, no fundo, enovelá-lo para mim, arrumar. O período de nojo. O período de nojo realmente é uma maneira de pôr a questão que é, para mim, muito vívida, assim como o exotismo, como o Manel fala. E houve coisas que aconteceram. Eu penso que a morte da Amália, a Expo 98,
e realmente o Scolari em 2004, e assim uma série de eventos. É um bocado como aquela coisa de Timor, quando toda a gente se vestiu de branco e tal, assim uma espécie de rituais para largar uma certa fase, né? E depois vieram as cantoras de fado, que de repente podiam ter carreiras e ir lá para fora, falar Portugal sem ser Eusébio e Amália, não é? Veio o Figo, depois já Cristiano Ronaldo já começa a haver mais, já começa a ser comum, e os treinadores, Rui Corte, sim, claro, podemos aqui fazer divergências de Sporting Benfica, já. Pronto, basicamente dizer que sim, eu acho que estes conceitos realmente a mim fazem-me sentido, e até se chegar a um ponto em que a nossa relação connosco próprios e a nossa cultura seja realmente mais natural. Faz sentido que hoje em dia seja mais do que era, portanto, há 20, 30 anos. Nós queremos agradecer, foi curto, temos de voltar a falar acerca destas coisas, mas queremos agradecer a vossa presença connosco aqui.